Olá, rica noite para você. Já estou aqui na live para falar hoje de tema importante que a maioria das pessoas não detecta, porque muitas vezes acha normal agir assim. Então, por que detectar e muito menos como vai? Oi, Iriana, seja bem-vinda. Como vai? Oh, Luque Machado! Como vai a pessoa tomar alguma atitude de mudança se considera aquilo normal, que dirá entender que é ruim para ela ter aquele tipo de atitude de rejeição das suas emoções, tá? Então, o pessoal tá chegando, coisa boa, sejam todos bem-vindos. Oi, Maria de Fátima, rica noite pra ti, grande beijo. Tá? E eu quero dizer para vocês, oi, Andressa, seja bem-vinda. Quero falar hoje sobre essas emoções rejeitadas, né? E também quero, com certeza, convidar vocês para visitar meu canal do YouTube. Oi, Hélida, rica noite para ti. Meu canal do YouTube, que tem lá uma série de vídeos sobre as emoções e saúde. Depois tem um material bem completo. Tô chegando aos 180 vídeos no meu canal do YouTube. E eu quero dizer para vocês que tem lá uma série de listas que são direcionadas para vários objetivos. Eu tenho a parte da saúde, a parte da prosperidade, a parte dos relacionamentos. Então você chega lá e você encontra no meu canal do YouTube uma série de informações, vídeos prontinhos, é só aplicar e o resultado vem, né? A nossa série aqui pela live é trabalhar a saúde, tá? A saúde física, a saúde emocional, tá? E nessa série eu já fiz uma série de vídeos, já fiz uma quantidade de vídeos. As lives eu tenho salvado todas no canal do YouTube, então eu recomendo, passem lá, tá? Oi, Maria Alice, como vai? Passem no canal do YouTube, então é www.youtube.com/Nara Muller, com 2 L's. E aí você vai ter todo o arsenal de vídeos para aproveitar, tá? Para os seus relacionamentos, para os estudos. A FT tem uma gama infinita de possibilidades e nesses quase 180 vídeos, lá eu tenho muito material para aproveitar. O pessoal tem mandado muitos relatos, tem muitos relatos nos próprios vídeos e tem muitos relatos que o pessoal me manda. Oi, Verinha, seja bem-vinda. Que o pessoal me manda dizendo como tá se sentindo fazendo a auto-aplicação, né? E aí eu quero dizer para vocês que sejam todos bem-vindos, que tá chegando agora, para mim é imensa alegria receber vocês aqui na live. Muitas vezes o pessoal me pergunta sobre metafísica da saúde, ou seja, como as emoções ativam doenças e o que significa, ou se a pessoa já tem uma doença instalada, o que significa por trás dessa doença, quais são as emoções que precisam ainda ser trabalhadas, né? Oi, Meli! A pessoa precisa trabalhar as emoções para que o estímulo do desconforto ou da doença sumam. Então, se a pessoa tem uma emoção que ela já sabe que ela precisa trabalhar, que está mais gritante, a FT é ótima. E se a pessoa já tem uma doença instalada, um desconforto no corpo, seja que nível, que intensidade, também pode, através da metafísica da saúde, encontrar o caminho reverso, tá? Então, se a pessoa tem uma emoção e ela insistir naquela emoção desconfortável, ela vai ter um reflexo na saúde mais cedo ou mais tarde, porque é um retorno do universo, da vida, lhe dando uma chance de ter um entendimento do que está acontecendo com você naquele momento em que você precisa rever alguns conceitos e quais são os mais urgentes. Okay? Então, muitas pessoas encaram as doenças como castigo, né? Mas é só um chamado de alerta. É que nem os problemas de relacionamento são um chamado de alerta.
que nem as questões de prosperidade também são um chamado de alerta, né? As indefinições, as crises são chamados de alerta, para que a pessoa possa mudar, ver o mundo com outros olhos, tomar alguma atitude, fazer alguma coisa para ter outros resultados. Então, a EFT é uma técnica bem legal, eu já usufruo dessa técnica há mais de 7 anos, já quase 7 anos e meio, e para mim começou com um alívio numa dor no ombro, e dali eu fui trabalhar as questões emocionais, né, envolvendo a metafísica dessa dor no ombro, e era óbvio que tinha uma questão ali, mas eu não estava focada naquele momento para aquilo ali, por isso que a dor no ombro veio de uma forma galopante. Com a primeira sequência de EFT, reduziu 50% da dor, e no mês e meio eu já não sabia mais o que era ter a dor, sem presença de nenhum medicamento. Então, a beleza da EFT é que você não trabalha só a saúde, não trabalha só a ausência de doença, mas também você trabalha todos os níveis de saúde, com essa ferramenta que dá um ar especial no dia, que dá um toque especial no dia, e foi um dos motivos que eu resolvi fazer essas lives aí. Tô fazendo essas lives já faz quase uma semana e um pouquinho, e lembre-se que eu tenho todas essas lives, até a data de ontem, elas estão no meu canal do YouTube. Então passem lá, depois do youtube.com/naramuller com 2 L's, certo? Aproveite, socializem, distribuam para suas redes sociais aí esse material muito precioso que eu tenho lá, e já ajudei a transformar muitas vidas só com o material que eu tenho lá. Sem dizer dos atendimentos individuais e dos cursos que eu já promovi, só aquele material que tem lá tem transformado o resultado de muitas pessoas. Então, o que eu posso dizer para vocês, né, que quando nós estamos olhando para nossas questões emocionais e nós temos alguma repulsão, alguma rejeição, alguma repúdia, quando nós não queremos ter uma emoção, porque ou ela não é adequada socialmente, ou a gente acha que deveria estar num outro estágio, acha que é uma atitude de imaturidade, ou a gente vê que aquela atitude nossa não vai mudar a situação em que a gente está envolvido, mas existe uma parte em nós que ainda quer se expressar daquele jeito. Quanto mais a gente amarra essa emoção, mais energia ela tem, porque é a nossa própria energia mantendo esse conjunto de emoções, ou quem sabe uma única emoção, armazenado, preservado, guardado, escondido. Oi, Romilda, seja bem-vinda. Então, essa emoção escondida, a maioria das pessoas esconde as emoções, e aí, indiferente da razão, seja para não ser antissocial, seja para mostrar que é mais espiritual, né, que é espiritualizado, e aí vem os rótulos. Uma pessoa espiritualizada não pode ter esse comportamento, não pode ter essa atitude, não pode ter esse pensamento, e na verdade está todo mundo aqui se exercitando, e guardar essas emoções é que nem você pegar uma bola de praia, aquela bola grande de plástico, e tentar manter submersa. Se por algum momento você se descuidar, porque você botou uma força para ela ir para baixo, essa bola vai voltar, e quando voltar vem com força total contra você. Oi, Regina, seja bem-vinda. Então, esse exemplo da bola de praia, ele é um exemplo que ele aparece no filme e no livro Efeito Sombra,
tá? Que é a questão das nossas partes rejeitadas, nossas atitudes rejeitadas, e a Debbie Ford, que foi, porque ela já fez a passagem, né? Que foi a autora da técnica, e junto com Deepak Chopra e Marianne Williamson, escreveram um livro, depois fizeram um filme, foi para mostrar que nós precisamos honrar o nosso lado luz e o nosso lado sombrio, porque todas essas partes têm uma utilidade. Então, essa questão de vamos aniquilar com o ego, errado. Nós vamos tirar o peso do ego com a EFT. A sensação do eu, o centro. Mas por que nós precisamos ter o ego? Para as experiências individuais, temos uma aprendizagem melhor num processo individual. Todo mundo está conectado. Então imagina se não existisse o veículo do ego, nós não teríamos experiências individuais. Oi, Roberta. Oi, Silvia. É como se alguém comesse lá no Japão e nós sentíssemos o gosto aqui. Ok? Mesmo sem botar o alimento na boca, está todo mundo interligado. Uma única malha energética, com diferentes intensidades. Né? Então, aí nós precisamos... Oi, Érica. Boa noite. Rica noite para ti também. Nós precisamos ter esses veículos de manifestação. Então, quando a pessoa diz assim, é horrível, falei do ego, né? É horrível sentir raiva. E é da raiva que vem a ação. Quando você tranca a sua raiva da maneira tradicional, que é fazer o efeito bola de praia, que é aquela pressão que você enclausura, né? Embaixo de uma camada móvel energética, né? Então você fica imaginando aquele filme de água, você está apertando a bola de praia dentro da água, quando essa bola vier de volta, vai vir com a pressão a mesma que você está fazendo força para baixo e muito mais com a quantidade de energia que já foi aglutinada durante o tempo que você pressionou aquela emoção para ficar escondida. A gente pode transformar as emoções rejeitadas em ferramentas úteis para nós, que é isso que eu quero trazer hoje. Tá? Por mais que a pessoa diga, eu não quero usar esse instrumento, se ele existe, se esse comportamento existe em nós, ele tem uma finalidade. Tá? Isso me lembra uma vez, quando eu fui morar no condomínio, na primeira parte do condomínio, agora eu moro na segunda parte do condomínio aqui em Pelotas, né? Mas quando eu morava na primeira parte, eu estava indo morar naquele apartamento, era um apartamento que estava vazio, e ele já tinha de cara, e eu não tinha visto, um problema no registro de água. Claro, estava fechado o registro, não podia abrir, porque não tinha a máquina de lavar, então não dava para abrir aquele registro, então não pude ver se tinha um problema naquele registro. Que o problema só se apresentou quando eu abri o registro de água. E começou a vazar água para todo que é lado. Eu já fiquei desesperada, fiquei pensando, meu Deus do céu, agora eu vou botar os móveis aqui dentro desse apartamento que eu recém aluguei. E como é que eu vou fazer a manutenção disso? Aí chamei o zelador, que é o que faz a nossa manutenção aqui no condomínio. E ele chegou e pegou, olhou para o registro de água, lembrou que teria que fechar o registro geral do prédio e disse assim para mim, Dona Nara, eu acho que vai ser melhor a gente deixar isso mais para frente, porque hoje é um dia que tem muita gente no condomínio, né? E a gente vai atrapalhar todo mundo. Aí eu disse para ele, olha, não dá para deixar para depois. Como eu vou botar meus móveis aqui dentro? E como isso vai ser consertado depois com essa água vazando? Não tem condições. Então, assim, na hora, eu falei assim com bastante intensidade, né? Para que o zelador entendesse que aquilo era urgente.
que a minha casa também era urgente. Okay? Imagina, começa a vazar por tudo. E do lado daquela cozinha, que era a área de serviço com a cozinha juntos, tinha um carpete. Imagina se começa a vazar pro lado do carpete. Aí o prejuízo é muito maior. Tá? Então, o que ia acontecer? As pessoas iam ficar sem água talvez 1 ou 2 horas, mas no fim daquele tempo, todos estariam com o problema resolvido, inclusive o meu. Tá? E se aquele grupo de pessoas ficasse com água o dia inteiro, quem sabe o que poderia acontecer com aquele vazamento, se poderia se ampliar e dar um acidente maior, como aconteceu no térreo, tá? Que começou a sair água pela porta. Okay? Então, por que eu tô falando isso? Na hora eu tive que ser firme, e essa firmeza vem dessa questão da gente ser forte com as palavras, para que as pessoas às vezes precisam entender a urgência do caso. Tá? E aí, eu teria que ser uma pessoa que falasse suavemente com o zelador e dissesse para ele: Senhor zelador, e a água vazando, Senhor zelador, esse registro tem urgência de ser trocado. Então, até eu dizer tudo isso, o que o zelador ia entender? Não é tão urgente assim. Tá? Então, a questão do posicionamento também vem dessa energia da raiva e da ira. Ok? Eu tive uma vez uma amiga minha que ela é tão assim contida nas palavras, ela é tão, ela fala tudo assim, ela pensa 10 vezes que ela vai dizer para as pessoas, ela não pode ferir as pessoas de jeito e maneira, sendo que na verdade o que ela tem é um problema de baixa estima, então daí ela tem que ser a certinha, aquela que sempre dá um bom exemplo, a boa filha, a boa neta, tá? E aí o que aconteceu? Não tinha avó perto, não tinha mãe perto, mas ela tinha aquele hábito de sempre falar muito devagar, tudo muito devagar. E aí ela foi entrar no carro, junto com um colega, um carro de 4 portas. E aí ela estava posicionando as coisas dela dentro do carro e botou a mão na beira da porta. E o colega entrou atrás e fechou a porta. E trancou o dedo dela entre a porta e o carro. E ela disse: Fulano, por favor, abra a porta. Meu dedo está pressionado. Nós rimos tanto depois, claro que ela machucou o dedo, não quebrou nem nada, né? Ela só a pelezinha assim ficou ferida, depois curou, né? Mas nós rimos tanto porque a calma dela, na hora de um estresse extremo, a pessoa grita, esperneia, ela vai dizer que aquilo é urgente. Abre essa porta. Por quê? De tanto se oprimir para não ser uma pessoa indelicada, na hora que ela precisa dessa energia, da decisão, da agilidade, ela não tem. E aí, claro, demorou mais para a porta ser aberta e o dedo ficou mais tempo ferido. O ferimento foi mais grave. Então aí, se for pensar pela questão das emoções rejeitadas, onde a pessoa rejeita as emoções, ela não tem a ferramenta para usar. Esse é o primeiro ponto. E de tanto, o segundo ponto agora, de tanto sufocar, espremer, apertar, bloquear a manifestação dessa característica rejeitada, dessa emoção rejeitada, a pessoa acaba depois que em qualquer momento de instabilidade ela tem reações inesperadas, que até ela mesma se assusta das reações dela, no momento que nem precisava aquela reação ser daquela maneira, ok? Então, a energia vem como a bola de praia, com o empuxo, né? Vem por cima com tudo. Fora de controle. Aí realmente fica fora de controle. Porque além de ser uma coisa que você rejeita, você botou uma energia em cima para bloquear. E aí, na saúde, se eu usar toda a minha energia para bloquear a minha rejeição, uma das coisas que sofre é a saúde, porque
você não tem energia para manter seu corpo funcionando. Você tem uma ingestão diária de nutrientes e esses nutrientes é para você fazer todas as suas funções. Por exemplo, se você vai trocar células, se você vai precisar fazer seu corpo funcionar, estômago, rim, intestino, coração, o sangue circulando, a excreção de toxinas. Tudo isso é mantido com a energia da alimentação do dia, que vem dos alimentos sólidos, dos líquidos e do ar, que é um alimento gasoso. E aí, essa taxa ao longo do dia é que faz que a gente mantenha todas as nossas funções. Então, dentro dessas funções, se a gente gastar a maior parte da energia na função bloquear, que é uma coisa assim que a gente bota bastante de energia, porque tem algo em nós que diz que é errado ter aquela condição emocional, aquela emoção, aquela expressão, aquela atitude, né? Vai faltar energia para uma boa saúde. E tem mais um ponto que é, se eu tenho aquela atitude que eu rejeito e eu vejo que eu tenho aquela atitude de forma sistemática, o que eu vou criar? Um mecanismo que impeça que eu erre de novo, que eu demonstre aquela emoção rejeitada. Então, vão vir os processos de autossabotagem que também se manifestam no corpo. A pessoa vai fazer alguma coisa que ia ser super bom para ela, mas como ela tem aquela pendência lá, e ela acredita que aquela pendência emocional, aquela rejeição, aquilo que ela rejeita, e eu já boto assim meio do lado, porque é uma coisa que fica de lado, a gente tenta empurrar para longe, esconder, mandar para as costas, mandar para algum lugar que a gente não possa ver, né? Escondido, abaixo do nível da percepção. O que vai acontecer? A pessoa vai ter, no momento de executar a coisa mais bacana da vida dela, vai ter o senhor catástrofe atuando. Eu tenho um outro colega que também, ele é o senhor catástrofe. Tem um monte de coisa assim, é uma pessoa super crítica, então eu fico imaginando o quanto ele é crítico dele mesmo, né? E, inclusive, ele toma medicamentos porque ele tem muitos altos e baixos na personalidade dele, ele já reconheceu isso. Mas ele tem um senso crítico, assim, terrível. Tá? Ele critica as pessoas, tá? Ele fala mal das pessoas. E aí, quando ele tá no momento dele de relaxamento, porque ele critica tanto os outros, porque na verdade ele critica ele mesmo, que quando a gente tá apontando um dedo pra pessoa, tem 3 apontando pra nós. Tá? Significa que a gente é bem mais crítico conosco, né? Mais taxativo e mais bloqueante. Então aí o processo de sabotagem dele é explícito pra mim. Ele tem um momento de relaxamento, acontece alguma coisa que sai de controle. Ou é a filha que cai e se machuca, ou é alguma coisa que acontece que tem que sair correndo para resolver. Tá? E ele tem uma filha que tem problemas de saúde, então ele está sempre, ele não consegue relaxar nunca. Tá? Desde que a criança nasceu, tem aquele quadro assim de sofrimento na volta dele, porque ele também não relaxa a autocrítica e a crítica do outro. Então, ele já teve um machucado no joelho, já teve que operar o joelho durante pós-graduação, já teve um monte de coisas que aconteceram com ele. E tudo isso porque a pessoa ou cria processos de autossabotagem ou não tem energia para administrar seu corpo, porque está tentando pegar tudo que tem para sufocar aquilo. Tá numa briga, tá num conflito eterno com as suas atitudes e as suas emoções. Então, eu quero que vocês respirem fundo, né? Que esse é um conteúdo que ele vai para o veículo mental e ele é bloqueado. Tá? Porque é natural ou tentar se encaixar nos padrões sociais ou para ser reconhecido pelo outro, se bloquear também. Né? E tudo isso envolve o quê? A pessoa não pode ser ela mesma
e a energia dela vira contra ela, tá? Como querendo dizer, me dá a liberdade de ser eu. A essência, a consciência que a gente precisa usar as ferramentas, ok? Precisa ser livre para decidir o que vai fazer com as ferramentas, para testar as ferramentas que vêm junto. E isso envolve o sentir o nosso lado luz e o nosso lado sombra. O lado luz já tá legal, ele é adorado, ele é idolatrado, até pelas próprias diferentes filosofias. E o lado sombra é feito para ser bloqueado ou feito para ser administrado? No momento que eu administro meu lado sombrio, das minhas emoções e atitudes, eu começo a tirar o melhor de tudo que eu vejo, meu lado mais poderoso, mais energizado, porque ele é o mais bloqueado, então ele é o que tem mais energia, é o que mais realiza. Então vocês poderiam dizer para mim, então tá, eu tenho que começar a olhar para o meu lado, para essas emoções bloqueadas, né? Uma delas é a raiva. As pessoas não gostam de dizer que tem raiva, elas estão magoadas. E a mágoa, se ela soubesse que tem 3 emoções dentro e uma delas é a raiva, ela jamais diria que elas estão magoadas. Tá? Então, por quê? Elas têm esse bloqueio, que elas não podem dizer que tem raiva, que tem ira. Né? E é a energia que te move. No filme O Vento Levou, foi a ira que moveu a Scarlett O'Hara quando a plantação dela estava incendiada, a casa destruída e os empregados assassinados. Foi a ira que moveu ela. Ela disse, eu nunca mais vou passar fome na minha vida. Isso é a energia da ira. E aí as pessoas bloqueiam a ira. O que aconteceu depois com a Scarlett O'Hara? Com essa gana, ela reconstruiu toda a fazenda que ela tinha. Então, depois de contar a história da Scarlett O'Hara, que ela, com a gana, com a energia da ira, reconstruiu o vilarejo de Tara, que era a fazenda, o nome da fazenda que ela tinha, ela conseguiu, do nada, do zero, com a vontade e a atitude, ela reconstruiu e voltou a ser uma mulher com muitas posses, ok? Ela era uma pessoa muito geniosa. Claro que aconteceram outras coisas depois no filme, né? O fim do filme é um fim assim para pensar, né? Mas nessa questão aí foi a ira que fez ela se mexer, foi a energia da ira. A energia da raiva é a energia da atitude. E quando eu rejeito a raiva, eu não tenho atitude. Só para não mostrar nenhum aspecto da raiva. Quando a gente rejeita uma emoção, ou uma atitude, ou um comportamento, a gente está rejeitando as características que seriam úteis para nós num momento crucial. E ainda tem essa questão do efeito bola de praia. Pressiono para ocultar, para esconder, e aquilo vem contra mim em qualquer momento de oscilação energética. Então agora nós vamos fazer EFT, depois desse assunto luz e sombra, tá? Nós vamos respirar fundo, soltar e fazer EFT. Repitam depois de mim. Claro que o legal é escolher uma emoção que você rejeita em você completamente, ou uma atitude sua que você não tolera, tá? E aí fazer a sequência de FT que eu vou fazer agora, tá? Lembre-se, vocês vão ter sempre espaço para repetir depois de mim. E então, vamos à sequência. Mesmo que eu tenha essa ira dentro de mim que eu abomino, não é certo ter ira. Não é aceitável. Voltamos. Então, mesmo que a ira esteja nessa rede,
Eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que a ira esteja instalada em mim e eu não gosto, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que a ira esteja tomando conta de tudo e eu detesto isso, eu escondo isso, eu escolho me apreciar mesmo assim com toda essa ira. Toda a cabeça. Ira inaceitável. Entre as sobrancelhas. Se eu tiver ira, eu vou ser antissocial. Canto do olho. Vai ser inaceitável. E embaixo do olho. Eu vou ser vista como grossa. E embaixo do nariz. Preciso bloquear. E embaixo da boca. A ira que eu não suporto. Osso da clavícula. A ira que eu detesto em mim. E embaixo do braço. Não pareço uma pessoa normal. Topo da cabeça. Tenho mais é que esconder isso até curar. Entre as sobrancelhas. A ira não me ajuda em nada. Canto do olho. Não resolve nada. Embaixo do olho. Só demonstra que eu tô descontrolada. Embaixo do nariz. Só demonstra que eu tô fora do sério. Embaixo da boca. Demonstra que eu não sou de confiança. Osso da clavícula. Eu não sou do bem. Embaixo do braço. Que eu não tenho sanidade. Topo da cabeça. Que eu não evoluí. Toda essa ira em mim. Canto do olho. Me deixa indignada comigo mesma. E embaixo do olho. Já era para estar num outro nível de comportamento. E embaixo do nariz. Eu já era para ter outra reação perante as coisas e atitudes dos outros. E embaixo da boca. Já era para ser mais espiritualizada. Osso da clavícula. Rejeito a ira completamente. Embaixo do braço. A ira e a raiva fazem pessoas brigarem e destruírem relações. Topo da cabeça. Por isso que talvez eu deteste a ira. Entre as sobrancelhas. A ira só me tira do sério e me faz eu me sentir mal comigo. Canto do olho. Digo coisas que eu não queria dizer. E embaixo do olho. Faço coisas que eu não gostaria de fazer. E embaixo do nariz. Tenho reações estúpidas e embaixo da boca. Tudo isso inadequado. Eu fico imaginando se seria possível. E embaixo do braço. Eu me permiti ver a ira com outros olhos. Topo da cabeça. Claro que não é certo dizer grosserias para as pessoas todo o tempo. Entre as sobrancelhas. Mas tomar atitudes decisivas é um aspecto da ira e eu começo a aceitar. Canto do olho. Talvez eu esteja me bloqueando de tomar atitudes assertivas e decisivas porque não quero demonstrar algum nível de ira. E embaixo do olho. Talvez eu não esteja dando os limites para não mostrar nenhuma atitude de ira. E embaixo do nariz. Ser irado não é bom. Embaixo da boca. A irritação não é algo bom ainda para mim. Osso da clavícula. Mas eu fico imaginando se seria possível
eu ver a raiva e a ira com outros olhos. Embaixo do braço. Olhos que me permitam ver aplicando positivamente essa ferramenta. Topo da cabeça. Sendo mais decidido. Sabendo dizer não quando quero dizer não. Canto do olho. Dando limites. Embaixo do olho. Tudo isso com firmeza. Embaixo do nariz. Eu começo então a dar pequenos passos embaixo da boca para perceber que eu não preciso sufocar essa ferramenta que é a raiva e a ira. Osso da clavícula. O gerenciamento é o suficiente. Embaixo do braço. Eu escolho me dar a chance de parar de me bloquear para ser a pessoa educada e polida. Paro de brigar com as minhas características que não parecem tão boas. E escolho perceber que essas características podem ter uma aplicação. Canto do olho. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Embaixo do olho. Será que eu ainda brigo para provar algo que eu sou para alguém? Será que eu preciso desse reconhecimento exterior? Embaixo da boca. E para isso tenho que sufocar ferramentas importantes para mim? Osso da clavícula. Mesmo que eu ainda não concorde plenamente em ter a raiva livre, eu escolho me apreciar com todas as minhas características. Para o meu mais alto bem e para o bom uso da minha energia. Respira fundo e solta. Foi a sequência para aliviar todo o desconforto que possa vir dessa questão que eu bloqueio, eu rejeito completamente, por isso eu bloqueio o comportamento, a emoção. Então aí ficou uma dica poderosa, tá? O pessoal acaba muitas vezes quando se dá conta, quanto mais rejeita a característica no outro, também é a característica que ela rejeita nela e tá deixando de usar um aspecto importante, né? Então essa questão do lado sombrio do ser humano, ele tá aí, mas tem aplicabilidade desde que a gente gerencie, não sufoque, ok? Sufocar, então, é limitar o próprio potencial com o nosso consentimento. É como se a gente usasse a nossa energia contra nós. E isso aí é um sofrimento tremendo para o corpo e para os nossos resultados. O resultado mínimo vai vir com muito esforço, que não vai ter energia de mobilização. Então, eu quero agradecer o dia de hoje. Amanhã à noite, 8h30, nós temos live de novo. Tá? Quero trazer mais alguns aspectos da saúde e das emoções. Convide seus amigos. E, enquanto isso, até chegar amanhã, 8h30 da noite, entre no canal do YouTube, visita, aproveita os vídeos que tem lá, dá uma olhada nas playlists e se identificar com algum vídeo, aproveita, pratica e colhe seus resultados. Então, quero desejar a todos uma rica noite, agradecer essa oportunidade de estarem junto comigo para fazer a EFT e eu compartilhar essas informações. E até amanhã, 8h30, aqui no Facebook, na live. Tchau!